Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Meu Momento com Deus. Nessa ocasião nós teremos mais um estudo guiado, mais uma lição da Escola Sabatina, a saber, o último dia de mais uma semana. Para a honra e glória de Deus, nós conseguimos vencer mais uma semana de estudo. O meu coração fica muito alegre de não ter conseguido isso sozinho, mas junto com você e pela presença de Deus. Como você sabe, no dia de sexta-feira nós temos o nosso estudo adicional, complemento, né, a cerejinha em cima do bolo. E nós também aproveitamos a ocasião para recapitular, né, trazer à memória tudo aquilo que estudamos durante a semana. Isso é muito bom, porque é onde a gente consolida as informações, os aprendizados e as lições que foram apresentadas em cada dia. Se você quiser um estudo mais completo, mais aprofundado, eu convido você a olhar os vídeos que foram postados aí no canal durante o dia a dia. Hoje vai ser apenas uma pincelada, um resumo, né? E até porque minha voz não está muito legal, estou tossindo bastante. Aí eu não posso forçar, não posso me prolongar. Mas, se Deus quiser, vai dar tudo certo e vai ser maravilhoso o nosso estudo de hoje. Bom, verifica se você já está inscrito. Não posso esquecer disso, de pedir para você se inscrever, de pedir para que você dê o like. Porque é dessa forma que o canal vai crescendo e prosperando a cada dia. E também vamos alcançando mais e mais pessoas para terem um momento com Deus. Então eu conto com o teu apoio, tá bom? Recados dados? Vamos orar então? Senhor Deus, estás nos céus, muito obrigado, Pai, por mais uma oportunidade de poder estudar a Tua palavra, de poder ter esse momento de crescimento, de graça, de luz e esse momento junto a Ti. Ah, Deus, nesse mundo mal, a gente tem tantos momentos com tantas coisas. Momentos como esse, muitas vezes são raros e muito rápidos. Então nos ajuda a ter momentos mais contigo e que sejam momentos duradouros. Afinal de contas, nós almejamos a eternidade contigo. Perdoa os nossos pecados, Pai. Fica conosco, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pois muito bem, antes de nós chegarmos ao estudo adicional, que é o estudo da sexta-feira, eu quero convidar você a trazer à memória os temas que a gente viu durante a semana. E o tema de sábado foi o pão e a água da vida. O verso para memorizar se encontra em Êxodo 16, versículo 28 a 30, que diz assim, ó: Então o Senhor disse a Moisés: Até quando vocês se recusarão a guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Vejam, o Senhor deu a vocês o sábado. Por isso, ele, no sexto dia, lhes dá alimento para 2 dias. Cada um fique onde está. Ninguém saia do seu lugar no sétimo dia. Assim, o povo descansou no sétimo dia. Interessante desse verso porque ele traz à tona uma das características lindas de Deus, que é a característica de ser mantenedor. O Senhor é quem nos sustenta, o Senhor é quem nos garante o amanhã. É Ele quem nos desperta com vida todos os dias. O Senhor é quem nos traz segurança, é quem nos dá esperança de um raiar glorioso no santo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. O povo de Israel, eles já tinham experimentado coisas extraordinárias, já tinham visto coisas extraordinárias. E agora eles estavam na jornada em direção a uma terra que manava leite e mel para trazer à tona a abundância, o qual essa terra era fértil e propícia para se viver. Só que, durante a jornada, algumas provas iriam acontecer, assim como acontece na minha e na sua vida. E às vezes a gente até se pergunta por que precisa dessas provas? Por que a vida não poderia ser só uma vida agradável? Nós temos que lembrar que nós não vivemos num mundo justo. Nós não vivemos num mundo onde todas as coisas dão certo. O pecado faz parte da realidade. Infelizmente, por conta do pecado, as coisas tendem a, podemos dizer assim, a sair fora do esperado. E aí é por meio dessa circunstância que não somente a nossa fé é provada, mas também a nossa disposição em se posicionar ao lado de Deus. E aí durante a semana a gente viu, né, alguns momentos cruciais na vida desse povo, em que, podemos dizer assim, eles reagiram mal, mas que mesmo a despeito da reação deles, o Senhor demonstrou o que ele sempre é: um Deus de amor, um Deus compassivo, um Deus de infinita misericórdia.
Partindo para o tema de domingo, nós vimos ali as águas amargas. O texto falou que o povo estava andando no deserto há 3 dias sem beber água. Estavam com sede. E aí, quando eles chegaram ao local chamado Mara, viram ali uma fonte de água e correram para beber. O problema é que as águas não eram boas para beber, eram amargas. E ali eles tiveram uma experiência terrível, uma frustração horrível. E até pensaram se não era melhor estar no Egito, quem sabe bebendo das águas do Nilo. E aí o Senhor, por sua infinita misericórdia, providenciou ali a restauração daquela água, jogando madeira, um graveto, um pedaço de pau. Ao invés do povo esperar e confiar e buscar o Senhor, o povo sempre buscava as soluções mais fáceis. E as soluções mais fáceis, muitas vezes, nos direcionam para longe do Senhor. E eu e você precisamos ter cuidado com essas soluções fáceis ao nosso alcance. Partindo para o tema de segunda-feira, nós vimos aqui o tema codornizes e maná. Mais uma vez o povo sente saudade do Egito, das comidas do Egito, da vida no Egito. E aí Deus, olhando para o povo, disse: meu Deus do céu, o que mais eu vou precisar fazer? Tanta coisa já foi feita e esse povo ainda deseja a vida antiga. Às vezes, quando a gente olha para a realidade do povo, a gente julga eles mal, né? Como se nós fôssemos diferentes. Quem sabe, em algum momento da nossa vida, a gente já olhou para trás e disse: será que não era melhor viver a vida que a gente tinha antes? Era tão, podemos dizer assim, mais agradável, mais prazerosa. Não tinha tanta dificuldade, não tinha tanto problema. Será mesmo que era assim? A gente sempre olha a grama do vizinho e ela parece ser mais verde que a nossa própria grama, não é? O povo sentiu saudade de carne. Carne, o churrasquinho do Egito. E aí Deus providenciou mais uma vez. Mandou codornas. Ah, mas nós queremos pão. Mandou o maná. É pão? É carne? O Senhor está aqui. O Senhor sempre pronto a servir o seu povo, a manter o seu povo nas necessidades mais básicas e até mesmo, podemos dizer assim, nas necessidades mais desnecessárias. Porque o povo não estava passando fome. O povo tinha comida. Mas, mesmo nos caprichos, Deus se demonstrou, podemos dizer assim, compassivo a esse povo, acessível a esse povo. Tudo isso para demonstrar algo muito básico para mim e para você hoje. Que o nosso Deus, Ele nos quer bem, Ele tem boas intenções e Ele nos ama. Se isso não é suficiente, basta a gente olhar para a cruz, o que o Filho dele foi capaz de fazer para salvar a mim e a você. Partindo para o tema de terça-feira, nós vimos ali a água na rocha. O povo mais uma vez ficou no sede. E isso, podemos dizer assim, era algo bastante natural dentro da realidade que eles estavam vivendo. Deserto. Ou seja, o povo precisava de muita água para não sentir sede. Algo que, podemos dizer assim, pode ser até ser visto como raro dentro da realidade do deserto. E aí, Deus direcionou esse povo exatamente pelo deserto para ensinar, para educar esse povo a depender de Deus. Porque imagina só esse povo chegar no intervalo de dias na Terra Prometida. Uma terra que iria dar tudo de mão beijada para eles. Será que esse povo ia buscar a Deus? Ou será que eles não iam voltar aos velhos hábitos e, quem sabe, cultuar os deuses ali de Canaã? Deus precisava marcar a vida desse povo. Deus precisava criar memória na vida desse povo. Para que quando eles chegassem na vida confortável na terra de Canaã, eles pudessem se lembrar de Deus, buscar a Deus, depender de Deus. E vendo por essa ótica, a gente consegue entender o que muitas vezes nós passamos, as dificuldades, as adversidades, as provações. Isso tudo é para que quando Deus nos colocar para andar sobre os altos das montanhas, a gente tenha um discernimento de reconhecer que tudo
foi graças a Deus. E se chegamos até tal etapa da vida, foi graças a Deus. Tudo provém de Deus. Partindo para o tema de quarta-feira, nós vimos aqui o tema Jetro. Quem era Jetro? Quem é esse Jetro? Jetro nada mais, nada menos é o sogro de Moisés, que tomou conhecimento por alto de que Deus tinha feito no Egito. E aí ele decidiu ir até o seu genro para consolidar essa informação, averiguar, verificar se de fato tinha sido tudo isso mesmo. E quando Moisés deu seu testemunho, a sua declaração, Jetro ficou tão maravilhado que decidiu sacrificar a Deus. Decidiu louvar e engrandecer o nome de Deus. E é tanto que uma declaração que marcou o nosso estudo foi: agora eu sei que o nosso Deus é maior do que os outros deuses. Quem sabe, vivendo a sua vidinha, Jetro em algum momento teve dúvida se o nosso Deus não era mais um Deus entre tantos deuses na terra. Porém, pelo testemunho que ele ouviu ali do Egito, ele chegou à conclusão que o nosso Deus é um Deus inigualável, é um Deus superior, é o único Deus. Partindo para o tema de quinta-feira, nós vimos aqui o pão e a água da vida. Nós vimos que Paulo, quando refletia na vida dos antepassados do povo hebreu, peregrinando ali, indo em direção à terra prometida, Paulo olhava essas histórias como um relato, um exemplo para a aprendizagem, para quem sabe imitar em pontos positivos e aprender por contraste quando o povo falhava e errava, para não repetir os mesmos erros. E aí a gente viu no estudo de quinta que Jesus apontou também para as histórias do Antigo Testamento, tanto para o maná como para a água saindo na rocha. Que esses milagres, esses feitos extraordinários, era para prefigurar o que mais tarde ele iria fazer com a própria vida dele. É tanto que Jesus é o pão da vida e a água da vida. E quem dele comer e quem dele beber terá vida eterna. E agora, chegando no estudo de sexta-feira, o estudo adicional complemento, tem três textos muito interessantes que eu vou ler aqui para vocês. E aí a gente vai fechar com chave de ouro o nosso estudo, tá bom? Diz assim, ó. Pouco depois do incidente com a água, os israelitas enfrentaram uma nova ameaça. Foram atacados por um povo agressivo e guerreiro, os amalequitas. Veja que não bastava as dificuldades do deserto, a escassez de recursos no deserto. Agora, uma nova experiência, uma nova provação se colocava diante deles. Uma outra nação queria os oprimir, queria os destruir. E era exatamente a nação dos amalequitas. Os amalequitas não desconheciam o caráter de Deus nem sua soberania, mas em vez de o temerem, ousaram desafiar seu poder. Será que eles eram parecidos com quem? Pois é, né? Os atos sobrenaturais realizados por Moisés diante dos egípcios foram assunto de zombaria para o povo de Amaleque, e os temores das nações circunvizinhas eram ridicularizados. Fizeram juramento pelos seus deuses de que destruiriam os hebreus, de modo que nenhum escapasse, e vangloriavam-se de que o Deus de Israel seria impotente para resistir a eles. Veja que naçãozinha, podemos dizer assim, incrédula. Eles tomaram conhecimento de tudo aquilo que aconteceu no Egito, mas eles, ao tomar conhecimento das histórias, dos relatos, eles tiravam sarro, zombavam, faziam piada, pouco. E eles menosprezavam até mesmo as outras nações que decidiram temer o Senhor. Decidiram, quem sabe, agir com cautela com relação à nação de Israel. E aí o que foi que eles fizeram? Foi, não, a gente é superior. A gente não é o Egito, os nossos deuses não são os deuses do Egito, os deuses fracassados do Egito. Os nossos deuses são superiores.
E para provar isso, nós vamos destruir esse povo. E nem mesmo Deus de Israel será capaz contra a nação de Amaleque. Assim era o pensamento deles. Que ousados, não é? E aí continua o seguinte: não havia sido ofendidos ou ameaçados pelos israelitas. Seu ataque não foi motivado por qualquer provocação. Foi para manifestar seu ódio e desconfiança para com Deus que procuraram destruir seu povo. Veja que não havia nenhuma razão, nenhum motivo para eles fazerem aquilo. Não havia um porquê de tipo, por que atacar Israel? O que foi que Israel fez contra vocês? Nada. Mas simplesmente, como um sinal de rebelião, simplesmente para desafiar o Deus de Israel, eles se colocaram em oposição ao povo, com a intenção de destruir o povo de Israel. Olha só o que aconteceu. Os amalequitas eram pecadores insubordinados já por muito tempo, e seus crimes demandavam a vingança divina. Contudo, em sua misericórdia, Deus ainda os chamava ao arrependimento. Quando, porém, os homens de Amaleque caíram sobre as cansadas e indefesas fileiras de Israel, selaram a sorte de sua nação. Sabe, até o momento deles saírem para guerrear com Israel, Deus colocava à disposição a sua graça para esse povo. Deus não tinha desistido deles. Deus ainda tentava apelar aos corações deles. Mas eles estavam tão obstinados, como por exemplo o faraó do Egito, que decidiram mesmo assim, resistindo aos apelos, né, do Espírito Santo, do poder de Deus, foram para cima de Israel. E ali, podemos dizer assim, foi a gota d'água. Eles decidiram o desfecho e o futuro de suas vidas. Perderam a batalha contra Israel. Davi, que guerra foi essa? Eu não lembro. Lembra aquele episódio em que Moisés ficava com o cajado levantado? Enquanto ele se mantinha com o cajado levantado ali com auxílio, né, dos seus amigos, Israel prosperava. Quando ele cansava, baixava os braços, Israel começava a perder. Foi aquela guerra. Aquela guerra ali foi a primeira guerra de Israel e foi contra a nação de Amaleque. Amaleque saiu-se derrotado, como a gente conhece o contexto, mas não foi destruído, porque não era o objetivo de Israel destruir Amaleque. Israel estava apenas se defendendo. Mais na frente, Israel como nação já tendo um rei ali chamado Saul, foi à guerra contra os amalequitas e venceram a guerra novamente. E a ordem de Deus foi: acabe com tudo. Não deixe sobrar nada. Nem criança, nem animal, nada. Muitas pessoas se utilizam desse contexto para trazer à tona que Deus é tirano, que Deus é ruim, que Deus é sanguinário. O Deus do Antigo Testamento é maldoso, matar criança de peito. Bom, quando a gente não conhece o contexto, a história, a gente chega a qualquer conclusão. Veja, no relato do estudo de hoje, o que foi que esse povo foi capaz de fazer contra os israelitas inofensíveis e que não tinham feito mal nenhum a eles. A gente vê que a consequência do pecado é um vírus, é um mal terrível. Porque mesmo Samuel matando ali o rei, Agag, a influência desse povo, dessa família, dessa nação, chegou até o período da rainha Esté. Lembra que o camarada que perseguiu a rainha Esté e os judeus, ele era descendente de Agag, o Agagita? Pois é, o mesmo rei que Saul teve dificuldade de matar, que Samuel depois tirou a vida. Ou seja, o pecado, ele se alastra com muita facilidade. E para extirpar, para extinguir, somente com o poder de Deus. Chegamos ao fim de mais uma semana, de mais um estudo, para a honra e glória de Deus. Encerramos mais uma semana. Ainda teremos mais algumas semanas à frente. E o meu apelo, o meu convite, junto com o poder do Espírito, é que você esteja aqui junto comigo. Amanhã teremos estudo, teremos uma nova semana. E vamos continuar nessa jornada pelo livro de Êxodo, acompanhando esse povo que está sendo guiado, protegido e mantido pelo nosso Deus.
uma experiência extraordinária com um estudo extraordinário. Papai do Céu te abençoe e te proteja de todo mal. Que o Espírito Santo esteja sobre você. E, se você quiser, aproveita a ocasião e compartilhe esse vídeo. Se você não for inscrito, considere já se inscrever, para que você seja notificado toda vez que tivermos estudo. Até a próxima e tchau, tchau.